Oi gente, aqui quem vos fala sou eu, o professor Baiano, seu professor de matemática, e o nosso tópico de hoje é importantíssimo, proporcionalidade. Então começamos, vamos falar hoje de proporcionalidade. Eu não sei em que vestibular você vai fazer, vai cair. Proporcionalidade é o carro-chefe da matemática básica. No Enem é o número 1. Pesquise algum site que lhe dá essas informações e você vai ver, nada caiu mais no Enem até hoje do que proporcionalidade. Por isso esse tópico vai ser o eleito. Vou pegar ele e vou fatiar em 4 partes para ficar muito didático e você sair daqui blindado. O nome do primeiro tópico é razão. Você vai saber tudo de razão nesse momento, nesse nosso breve encontro, mas de muita qualidade. O que é razão? Razão é uma fração, razão é uma divisão. É muito comum em qualquer prova de vestibular do Brasil o cara começar assim: a razão entre dois números, x sobre y. A razão entre dois ângulos, alfa sobre beta. A razão entre duas áreas, A1 sobre A2. Falou em razão, você pensa numa fração, numa divisão. Eu tenho um cara de cima A, um cara de baixo B, você usa a letra que você quiser, não existe uma letra padrão, mas tem condição de existência. O carinha de baixo, seja a letra que for, ele não pode ser zero. Por que, Baia? Porque se ele for zero, ou você vai ter uma inexistência de solução, ou você vai ter indeterminação matemática, ou uma coisa ou outra. Fechou? Então vamos lá. Aí nós temos a fração. Tem vestibulares ainda do Brasil que ligam para a parte técnica da coisa. E o cara pode chamar o cara pelo nome. O cara que está lá em cima, numerador ou antecessor. O cara que está lá embaixo, denominador ou consequente. Antecede e consequência. Mas o padrão, numerador e denominador. Simples, não? Vamos falar um pouco mais sobre isso. Para você entender assim, algebrá-lo. Como assim algebrá-lo? Você já notou que a razão, ele dá sentido para o número? Um número sozinho é chamado de número absoluto. Um número na forma de razão é chamado de número relativo. Ele passa a dar sentido para as coisas. Olha só que interessante. Cara, eu tenho um colégio que aprovaram 10 pessoas em medicina. 10 é muito pouco. Você não sabe? Nem eu. Porque eu não tenho referência. 10 é número absoluto. Eu não sei se 10 é muito ou pouco. Peraí, quantos alunos do seu colégio tentaram passar em medicina? Ah, 5 mil. O que, rapaz? 5 mil alunos tentaram passar, passaram 10? Então a coisa não foi muito boa, amigo. Então você viu que o número 10 sozinho, ele não me dava referência. Na hora que eu te falei o denominador, para você ter uma referência, você teve uma noção de muito e pouco. E para você ficar uma noção mais fidedigna, você poderia colocar em porcentagem. Sabe como é que o número fica em porcentagem? Olha como a matemática não tem falso cognato. O número estará em porcentagem quando eu multiplicá-lo por 100. Vou botar esse número em porcentagem, vou multiplicar ele por 100. Na hora que eu multipliquei por 100, ou você multiplica pelo 10 primeiro para depois dividir pelos 5 mil, ou você simplifica com 5 mil para depois multiplicar por 10. Você algebra do jeito que você achar mais interessante. Eu, se fosse você, sabe o que eu faria? Eu faria aquele 100 vezes o 10, ficaria 1000. Simplificaria os 3 zeros em cima com os 3 zeros embaixo. O que é que você achou? Uma boa ideia? Aí se você fizer isso, você vai ter o número em porcentagem. 1 dividido por 5 dá 0,2%. Professor, já está em porcentagem? Claro, se você multiplicou por 100, já está em porcentagem. O que você acha de um colégio que aprovou só 0,2%? Pouco, não? Outro número. Cara, meu colégio aprovou 10 alunos. 10 é muito ou pouco? Eu não sei. Eu tenho que ter referência. O número sozinho está na forma absoluta. O número na forma de razão está na forma relativa. 10, no meu colégio, eu só tive 20 alunos que prestaram vestibular para medicina. Dos 20, passaram 10. O que você achou agora? Não foi bastante? 10 é bastante de 20. Mas você quer ter uma noção mais fidedigna? Coloque em porcentagem. O cara só está em porcentagem quando eu multiplico ele por 100. Ao multiplicá-lo por 100, você algebra como você quer. Você quer primeiro multiplicar para depois dividir? Pode ser. Você quer primeiro dividir para depois multiplicar? Também pode ser. Eu faria o seguinte, ó. 100 vezes 10, 1000. E depois dividiria pelo 20. Simplificando 0 e dividindo. 50% de aprovação. O que você achou? Bacana, hein? 20 alunos tentaram medicina, 10 passaram, 50% de aprovação só em medicina. Aí o número passou a ter sentido. Impressionante como o número na forma de razão, ele dá sentido até para as coisas que um dia você não parou para pensar que tinham. Quero fazer uma brincadeira com você que está me escutando aí. Eu quero que você lembre quando você era uma criança. Você consegue lembrar? Você tinha o quê? 5 anos de idade. Dá para lembrar ou não? E aí você estava esperando o Natal.
Ah, eu tenho certeza que todos vão me dar a mesma resposta. O que foi aquele um ano que você esperou pelo Natal? Tenta lembrar? Quando você tinha bem pouca idade, 3, 4, 5 anos, que você esperava pelo Natal, o que acontecia? O Natal chegava logo ou demorava? Qual era a sua sensação? O Natal chegava logo ou o Natal demorava? Fala aí pro Baia. Ai, demorava. Não demorava? Claro que demorava. A matemática explica isso. Mas não com aquele número absoluto 1, com o número relativo. Você esperou 1 de 5 anos que você tem? Você esperou 1/5 da sua vida por aquele Natal. Pô, muita coisa, né? Deve ser por isso que as crianças têm aquela noção de que o tempo demora de passar. Que na verdade demorou mesmo, matematicamente sim. Você quer saber em porcentagem para ficar mais fidedigno? Multiplique esse cara por 100 e você vai ver que na verdade a espera foi de 20% de toda a sua vida por aquele Natal. Vamos falar agora dos idosos? Ah, vamos falar dos idosos. Toda pessoa mais idosa que você conhece, o que é que eles falam do tempo? E eles não param para pensar que não pode ser coincidência. Se a noção é genérica, porque deve ter uma explicação lógica, e tem. O que todo vai lembrar lá? Os velhos falam, meu Deus, o tempo está voando. Meu Deus, como o tempo está passando rápido. A matemática explica isso. O que foi aquele um ano que seu avô esperou? Dos 100 anos que ele completou esse ano. Jesus. Sabe, por que ele tem a noção de brevidade? Porque realmente foi pouco mesmo. Quer saber em porcentagem? Multiplique por 100. Cara, ele esperou apenas 1% da vida dele naquele último ano. E 1 é muito pouco. Daí a noção de brevidade do tempo da velhice e de longevidade do tempo em relação a quem é mais jovem. Fração explica isso para você. Legal? Vamos agora para a parte executiva da coisa? Olha só. Eu quero calcular a razão de algo. Note que razão nunca está sozinho. Olha como fica sem sentido. Atrás dessa câmera tem um rapaz chamado Toba. Ele está me filmando. Eu vou perguntar assim pro Toba. Toba, me dá 2/5 aí. Toba, me dá 2/5 aí. Ele está querendo me perguntar assim, se eu não estou ouvindo, ele está perguntando assim, ó, do quê? Do quê? Não tem sentido 2/5 do nada. 2/5 tem que ser de alguma coisa, senão ele está perdido. Eu não algebro ele sozinho. Fração é de algo. Tá bom, Toba, eu quero 2/5 da sua mesada. Ah, tá. 2/5 vezes a minha mesada, eu calculo de maneira fluida e célere 2/5 de algo. O que você faz? O que você prefere? Multiplicar primeiro e dividir depois? Ou dividir primeiro e multiplicar depois? Porque vai dar no mesmo. Ah, eu acho que eu vou dividir primeiro. 500 dividido por 5, 100. Vezes 2, 200. Então, 2/5 da mesada do Toba, que é R$500, equivale a 200 pila. Só multiplicar? Que rápido! Tem certeza? Eu tenho. Mas você quer uma explicação lógica e matemática para isso? Eu tenho para te dar também. Toda fração, ela no fundo é uma taxa de porcentagem. Todas são. Matemática não tem às vezes. Você quer saber que taxa que ele é? Por que você não pega o 2 e divide pelo 5? Se você fizer a divisão 2 por 5, vai te dar um número chamado 0,4. Os dois são números. 2/5 é um número na forma de fração. 0,4 é um número na forma decimal. E ele só estará em porcentagem quando eu multiplicar ele por 100. 0,4 vezes 100 vai me dar 40%. Isso quer dizer matematicamente que calcular 2/5 de algo ou calcular 40% de algo seria a mesma coisa. Então eu vou para a linha da porcentagem. Uma regrinha de 3. A mesada do Toba era R$500. Como é a mesada toda? 100%. O todo é 100%. Mas eu não quero tudo, Toba. Eu só quero 2/5. Ou melhor, eu quero 40%. Não sei quanto é, chamei de X. Montei minha regra de 3 e achei os mesmos 200. Eu lhe pergunto a você que está me escutando, o que você preferiu? Só a primeira linha que multiplicou 2,200? Ou você preferiu que eu achasse a taxa, montasse uma regra de 3 para achar o mesmo 200? Então tá aí a parte mais executiva da coisa. Você quer fração de algo? Só multiplique. Porque no fundo a fração vai ser uma taxa, você vai montar uma regra de 3 e vai dar na mesma coisa. Mesmo que sejam várias frações. Se eu falasse para o Toba, Toba, eu quero 1/5 de 2/3 de 3/8 da sua mesada, porque tem que ser de algo. Senão, olhe como fica sem sentido. Me dá 1/5 de 2/3 de 3/8. De quê? Tem que ser de algo, senão não algebro. Eu quero da sua mesada, então já multiplico pela mesada dele e vai dar o resultado final. Só é sério? É só fazer isso? É só multiplicar? Você já não sabe que cada fração dessa é gerar uma taxa? Você prefere que eu faça 3 regras de 3? Ou você prefere que eu algebre tudo continuamente e já te dou a resposta agora?
Pense sobre isso. Fração de algo é só multiplicar que você já obtém o valor final. Claro, se você for bom de álgebra, acaba mais rápido ainda. Por exemplo, por aquele 3 em cima e 3 embaixo, eu simplifiquei. Que tal simplificar o 2 com 8? Bacana, hein? Sobra 4. Só não vá se perder, hein? Tem gente que risca ali, risca aqui, fica nervoso, se risca. Cuidado, calma. Você simplificou. Quando simplifica, fica 1. Então, em cima, 1 vezes 1 ficou 1. Embaixo, 5 vezes 4 ficou 20. Então, eu quero 1 vinteavos dos 500. Mas é só multiplicar, fofo. Mais nada. Aí, 500 vezes 1 é 500, dividido por 20. E aí, eu obtive. O que aquele valor é? Lá vou eu. 1/5 de 2/3 de 3/8 de 500 reais é 25 reais. Fração é só multiplicar. Show? Então vamos fazer uma questãozinha agora para reverberar os conceitos no exercício prático. Vem com baia. Um químico manipula um recipiente cujo volume é de 112. Este possui apenas cloreto e água. Na razão, o nome da aula de hoje, razão de 3/5. Encontre a quantidade de cloreto dessa mistura. Vou lhe mostrar várias saídas. A intenção é te dar ideias diferentes para você no dia do vestibular escolher a melhor que combina com você. Eu vou começar da minha predileta. Quer ver a minha predileta? Olha como é a minha. Estão na razão de 3/5. Montam a razão. Cloreto e água estão na razão de 3/5. Fácil de montar, né? O que eu pensei? Como é que eu faço uma leitura mais matemática disso? Está na razão de 3/5, na prática quer dizer que a cada 3 partes de cloreto, eu tenho 5 partes de água. Então o total de partes da mistura é 8, 3 mais 5, 8. Aí eu pego o total de volume, que é 112, e divido pelo total de partes. 112 dividido pelas 8 partes que tem na mistura, dá 14. Esse 14 é a alma da minha aula, é a alma da proporção. O nome dele é K, constante de proporcionalidade. Sabe qual proporção que tem K? Todas. E com esse K na mão, agora tá fácil. Se o K é 14, na prática quer dizer que cada uma das 8 partes vale 14. Cloreto, você tinha quantas partes? 3. Então 3 vezes 14... 42. Aguinha, você tinha quantas partes? 5. 5 vezes o 14, 70. Professor, você usou o 14 2 vezes. Por que você acha que o nome dele é constante? Porque ele se mantém. Cada uma das partes vale 14. É o K, constante. O cara que tinha 3 partes, 3 vezes 14. O cara que tinha 5 partes, 5 vezes 14. Acabou, não foi? Sempre lê a pergunta. Uma coisa é resolver, outra coisa é responder. Cadê a pergunta? Quanto tem de cloreto? Ah, tá, ele quer isso aqui, 42. Às vezes o cara vacila no final. Resolução number 2. Olha para baia. Agora eu vou lhe mostrar para o aluno que usa mais o lado esquerdo do cérebro, um cara mais algebrista, mais lógico. Ele quer fazer sistema, que ele gosta de X, de Y. Lá vou eu. Quer dizer que vocês estão na razão de 3/5. Cloreto e água está na razão de 3/5. Um cara algebrista está pensando, se tem 2 variáveis, era bom ter 2 equações. Mas você tem 2. Só que você já deveria isolar uma delas, para já ficar pronto para jogar na outra. Você isola a letra que você quiser. Vou isolar o C. C, você vale 3A sobre 5. Guarda a sua variável. Vamos para a segunda equação agora. O total de volume é 112? Então, cloreto mais água tem que dar 112. Isso é álgebra na veia, ó. 2 equações de 2 variáveis. Sisteminha. Vou pegar a letrinha que eu isolei em um e jogar no outro. Agora fechou. Uma equação com uma variável simples. Tirei o mínimo dos 2 lados, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, cortei o denominador, simplifiquei dos 2 lados e achei meu A. Quantidade de água 70. Se você não quer água, ele quer cloreto. Mas se você tem água, você tem cloreto. Lembra da primeira equação? Pega o A70, joga na primeira equação e deu o mesmo 42, que é a nossa resposta. Ah, mas eu não resisti. Eu fiz uma saída geométrica também. Resolução number 3. Olha que legal. Quer dizer que cloreto e água está na razão de 3/5. E eu sou um cara cujo lado direito do cérebro é mais aflorado. Sou um cara mais geométrico. Aí sabe o que eu fiz? 3 partes de cloreto e 5 partes de água. Eu gosto de ver. Então, quem é o cloreto? Ele é 3/8 do recipiente. 3 de 8 do recipiente. Lembra que fração tem que ser de alguma coisa? Mas eu sei quanto tem no recipiente. No recipiente tem 112. Então, 3/8 de 112. Divido e multiplico o mesmo 42.
Se fosse água, 5/8 do recipiente. Quando tem no recipiente, 112. Divido e multiplico. O mesmo 42. Espero que você tenha curtido. Eu gostei demais. Beijo!